Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é João Neto da Zadotec Info Solutions. Eu estou trazendo para vocês a mais nova versão do JNDB. Lancei ele uns dias atrás com algumas funções. Hoje eu vou demonstrar ele de ponta a ponta, né? Vou tentar mostrar aí tudo que ele oferece e as vantagens de usar ele, né? A ideia seria ter algo parecido com o PHPMyAdmin. O Builder, ele numa atualização atrás, ele já nos trouxe aí uma versão, né, de Database Manager, só que ele é só leitura, né? Ele permite executar query manualmente, ele não tem interface gráfica ali para criações de tabela, criação e edição de registro, dentre outras coisas. Então a minha ideia foi criar um novo front-end, em cima desse novo front-end colocar aí algumas facilitações, beleza? Então eu vou primeiro abrir aqui no projeto Contribuições Comunidade. Quem não tiver, me pede aí para adicionar no Contribuições da Comunidade, que aí você pode clonar os arquivos em questão para o seu projeto e ter aí o JNDB no seu projeto Builder, beleza? Eu vou começar pelo arquivo javascript jndb.js. Você vai precisar desse arquivo meramente para ter o atalho de abertura, que é o Ctrl F9, que vai abrir ali o seu projeto, né? Então, eu já estou aqui com o projeto aberto. Quando você estiver no seu projeto, né, com o JNDB instalado, você vai dar um Ctrl F9 e ele vai abrir aí essa janela Kiosk Full Screen para que você possa utilizar o JNDB, beleza? E aí aqui você também vai ter o JNDB Service. O JNDB Service é uma classe de apoio ali do back-end, certo? Nele a gente tem uma constante dizendo quais métodos podem ser acessados ali via API, e a gente vai ter um dispatch, porque no caso a API vai acessar esse dispatch e a partir desse método ele pode acionar qualquer outro método aqui da classe. Então o método dispatch funciona aí como uma ponte, né? Sempre que eu precisar criar novos métodos para adicionar qualquer função, seja o que for, eu vou adicionar um método, mas no caso, a partir do momento que você atualiza essa classe, você não precisa mudar mais nada na rota, né? A rota ela vai permanecer sempre a mesma. A rota a gente fez ela aí de forma dinâmica, beleza? E esse daqui é o monstrengo, onde fica aí quase 6.000 linhas. A maior parte, no caso, é o front-end. Acima aqui ele tem algumas regrinhas em PHP, mais pela questão de segurança e controle de acesso. Tem a imagem da logo, fica salva aqui no código também, porque a ideia é enxugar, diminuir arquivos aí na hora da importação, né? E só aqui a gente já pode ver que tem 3 arquivos. A minha ideia é não ultrapassar essa faixa, né, dos 3 arquivos. Importou 3 arquivos, já é para estar com o projeto inteiro do JNDB lá no seu projeto Builder. E aqui é onde começa o front-end. Tem muito front-end, muita coisa que é feita em front-end, certo? Lá no back-end eu utilizo mais a rota de execute, que é a rota que executa as queries. Então eu monto muita coisa ali no front e mando para essa rota só para executar lá no banco através do PDO que o Builder gera. Então o JNDB ele começou ali em cima do mesmo back-end do Database Manager do Builder, né? Eu dei uma estudada ali em como ele funcionava e coloquei uma camada ali por cima.
Precisei fazer dois ajustes pontuais na classe Builder Database e Manager Service, se eu não estou enganado, que foi para ordenar as tabelas por ordem alfabética, porque descia tudo bagunçado, né? Não tinha ordem. E outra foi para questão da paginação. Por algum motivo, ali, pelo menos da forma que eu fiz, o total de registros da tabela ele ficava junto ao limite da página. Então ali, se eu estou com limite de 50 por página, o total de registros da tabela, ao invés de trazer o total real, ele esbarrava ali nos mesmos 50. Então ficava um registro falso, né? Então eu fiz uma adaptação lá para descer o total da tabela, independente do total limite da página. Eu percebi que o Database Manager ele mostra ali, mas eu acho que ele deve fazer em cima de uma outra consulta. E como eu já tinha uma consulta ali uma consulta que me trazia os dados da tabela, achei desnecessário o front se comunicar novamente com o back-end só para ter essa informação, né? Botei para descer tudo de uma vez. Aí beleza, fiz essas mudanças, mas não tenho certeza se eu vou permanecer em cima da camada do Builder, devido a futuras atualizações do Builder talvez complique, né, a convivência do mesmo back-end do JNDB e do Database Manager do Builder. Então talvez aí eu faça essa separação, crie uma cópia da classe do jeito que ela está, e o JNDB vai ficar com a sua classe de back-end, suas classes de back-end, e o Database Manager do Builder com as suas, né, de forma independente. Mas beleza, vamos lá agora ver o que é que ele tem de mais, né? Ele começa com essa cara aí, com essa interface. Aqui em cima a gente vai ter no cabeçalho a logo do JNDB, e a gente vai ter 4 informações, sendo elas o banco de dados que está selecionado, no momento não tem nenhuma, a tabela que está selecionada também não temos nenhuma ainda, o IP do servidor e o usuário que está acessando. Por hora, como eu também estou utilizando o middleware ali do Database Manager, o mesmo, ele fica restrito ao usuário admin. Eu vou abrir a possibilidade de adicionar outros usuários, mas por default vai continuar bloqueando ali só para admin. Só vai liberar para outro usuário se o programador for lá na classe, que vai fazer esse controle, e adicionar os outros usuários permitidos, beleza? Mas de cara tá com esse bloqueio aí para o usuário admin. Então temos essas 4 informações. Vou clicar aqui, ó, em chamado, e a gente vê aqui que o banco de dados já mudou para chamado. Vou clicar aqui na tabela cliente, e a gente vê que a tabela já mudou aqui para cliente. Temos aqui um resumo de estatísticas, a quantidade de banco de dados que temos, a quantidade de tabelas que a gente tem nesse banco, a quantidade de registros que a gente tem nessa tabela selecionada, e aqui a nossa limitação de página. Desses 4 cards, apenas esse é clicável, você pode editar a quantidade de registros que vai aparecer nas suas consultas de tabela, ok? E aí aqui a gente vai ter os registros em si, vão aparecer nessa tabela HTML. Deixa eu pegar aqui uma que seja mais extensa. Grupo Program, grupo. Queria uma que fosse mais larga também. Pronto. Essa daqui é larga, mas não tem tantos registros. Acho que nesse banco aqui a gente não vai ter nenhum exemplo. Mas basicamente o header ele permanece ali para você estar sempre, para que esteja sempre visível. Aqui se refere à coluna do registro que você está vendo. E a gente tem também, quando a tabela é larga, a gente tem o nosso scroll horizontal,
aqui, ó. E aí, se a tabela também tivesse muitos registros, ela também permanece sempre visível aqui. Você consegue aqui arrastar para um lado e para o outro a qualquer momento, aí, em qualquer posição dos registros que você esteja visualizando, ok? E aí aqui a gente tem também a possibilidade de ocultar esse resumo para aproveitar melhor a tela. A gente vai ter botões para exportar em XLS a tabela. A gente vai ter a possibilidade de exportar em JSON, que vai ficar assim, beleza? Um array de objetos em JSON. A gente vai ter também a possibilidade de exportar SQL. Aí a gente pode escolher esse insert ou replace. E aqui a gente pode abrir, ó. E aí está aí o nosso insert da tabela que a gente estava selecionada, ok? Beleza, temos essas três opções de exportação. Temos fixo aqui na primeira linha uma linha aberta para inserção de dados. Então a gente pode fazer inserção de dados, a gente pode editar, a gente pode excluir e a gente pode copiar como JSON também, né? Então se eu vier aqui, ó, eu copiei o registro, aquele determinado registro da linha que eu cliquei em JSON, ok? E aí, vamos lá. E aí o que é que ocorre? Quando a tabela ela é larga horizontalmente, eu estava tendo o problema de ter que estar sempre arrastando para editar, volta, muda o valor, teria que voltar para salvar. Então eu criei o menu de contexto aqui com o botão direito, onde ele serve de atalho para as mesmas ações lá da primeira coluna. Então eu posso por aqui mesmo colocar em editar, posso por aqui mesmo salvar, por exemplo. Beleza? Por aqui mesmo também posso copiar, excluir, cancelar e etc. Então temos isso aí. Temos aqui também, clicando no nome da coluna, temos os nossos filtros, onde temos aí os nossos comparadores. E a gente pode colocar aqui o valor que a gente quer e aplicar. E aí ele fica salvo aqui, fica salvo em cache. Então se você atualizar a página, permanece. Se você voltar na tabela, permanece com o filtro aplicado. Você pode limpar aqui a qualquer momento. Você pode também ordenar ascendente ou descendente. Também vai ficar aqui no filtro a mesma coisa. Certo? Deixa eu ver o que mais. Clicando em F9 a qualquer momento, vai abrir aqui a nossa tela de consulta, né, execução de query. E a gente pode, vou colocar aqui a select status, select asterisco from status. A gente tem também aqui as sugestões, né? Deixa eu aproveitar aqui para mostrar. Então, vou clicando em tab e ele vai ali acionando a nossa sugestão primária aqui. A gente pode a qualquer momento também utilizar as setas para cima e para baixo para navegar entre as sugestões e apertar o tab para autocompletar, certo? E aí a gente tem a opção aqui de salvar a query. Aqui, como eu estou com uma já pré-selecionada, ele me dá a opção de clicar em OK para atualizar a que já está selecionada, ou clicar em cancelar para registrar uma nova. Então aqui eu vou colocar uma descrição qualquer, status, e aí se eu vier aqui nas queries salvas, a gente vai ver aqui as nossas queries já selecionadas. A teste que estava selecionada, ela sumiu porque eu deletei o banco de dados SQLite que ele utiliza aqui para fazer esse salvamento, certo? Então eu vou só colocar aqui, para vocês verem. Vou clicar em salvar, vou clicar em cancelar para salvar uma nova, vou colocar aqui teste
E aí quando eu venho aqui, ó, tá aqui as duas. A qualquer momento eu posso clicar em carregar e ele desce aqui para home com a query que foi salva, foi previamente salva carregada. E posso clicar aqui na outra, mesma coisa. Tanto faz atualizar a página, deslogar, logar novamente. Essas queries salvas elas ficam num SQLite no servidor do projeto, certo? Então, enquanto esse SQLite existir, essas queries salvas por usuário vão aparecer, ser listadas aqui para vocês. Vocês podem carregar ou excluir elas a qualquer momento. Também podem exportar o arquivo, ele exporta um arquivo JSON ou importar esse arquivo que foi exportado para trazer essas queries aí. Então você consegue manipular por arquivos também esses registros, beleza? Ok, vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Bom, eu quero mostrar agora para vocês o nosso cache, né? Como que funciona o nosso cache. Se eu vier aqui, ó, no F12 do browser e vir em aplicativo, armazenamento local, vocês vão ver aqui, ó, que tem várias informações salvas, com prefixo aqui JMDDA e várias chaves que vão salvar as informações relevantes ali para o bom funcionamento do nosso sistema. Então toda a estrutura de banco de dados, tabelas, algumas configurações, né, algumas coisas que o sistema acessa constantemente, ele vai deixar salvo aqui no local storage para deixar o sistema mais fluido e com menos consulta ao back-end, né? Consultas muitas vezes rotineiras e desnecessárias. Só que existe uma possibilidade de você ter criado ali de repente um campo no banco de dados e quando vai olhar aqui pelo JNDB, ele não está presente, né? A coluna ela existe no banco de dados, mas ela não aparece aqui. Por quê? Porque uma vez que o cache esteja salvo, ele tem uma vida ali de 96 horas, se eu não estou enganado, e ele só vai atualizar depois dessas 96 horas. Mas você pode, a qualquer momento, clicar no botão atualizar, e aí ele vai deletar todo o nosso cache e vai trazer de volta essas informações, né? Vai atualizar as informações do nosso cache aqui no local storage. Eu vou deletar aqui só para mostrar para vocês, né? Limpei. Eu vou vir aqui e vou clicar em atualizar. Então, se eu vier aqui novamente, os dados foram repopulados, certo? Então, se existia essa diferença aí de um campo que não está presente, então ele vai ser atualizado nesse momento aqui, clicando em atualizar, beleza? Ok, deixa eu ver o que mais temos aqui. Clicando com o botão direito em cima da tabela, a gente tem acesso à estrutura da tabela, vê aí os seus campos, tipos, collation, extra, key e etc. Também temos a possibilidade de exportar do mesmo jeito dos registros normais lá da tabela, certo? Temos a possibilidade aqui de acessar tanto por aqui, como se estiver aqui, ó, por aqui, dá no mesmo canto, as chaves e chaves estrangeiras, os índices, né, as chaves estrangeiras aí de nossa tabela. Então, aqui a gente também tem a possibilidade de editar. Então, temos aqui um determinado campo que vai sofrer alteração. Vocês podem a qualquer momento editar e salvar ou adicionar um novo por aqui, né? Vou adicionar aqui só para vocês verem. Teste, vou achar 50 e vou clicar aqui em adicionar. Pronto, a partir desse momento a coluna ela já existe, a qualquer momento eu posso excluir. Ele pergunta se eu quero realmente excluir. Pronto, a partir desse momento a coluna não existe mais. Aqui eu posso selecionar qual que é a chave primária e beleza, né? Podemos também excluir tabela. Então vamos dar uma olhada aqui, clicando com o botão direito em cima do banco de dados, a gente vai ter aí algumas opções, dentre elas a opção de criar tabela,
Eu vou criar aqui para mostrar para vocês a tabela chamada teste. Criei a tabela teste e ele já cria automaticamente com a chave primária. E aí vocês podem adicionar os demais campos. Vai adicionando e ele já vai salvando no banco de dados, certo? E vocês podem editar como acharem melhor. E aí, aqui agora eu vou excluir essa tabela que eu acabei de criar. Ó. Excluir tabela, pergunta se é isso que eu realmente quero. Excluir, ela já some daqui. Cliquei com o botão direito, temos a possibilidade de criar view. Ele nos traz aí uma query básica com um exemplo de criação de view. E aí eu vou criar um aqui para a gente ver também. Vou chamar de VW teste cliente. E vou fazer um select asterisco from cliente. E aí vou clicar em salvar. A nossa view já existe, aparece aqui com uma lupa para diferenciar das tabelas. Eu posso a qualquer momento fazer esta seleção. Deixa eu só clicar aqui para... Deixa eu atualizar aqui a página, que aqui é um pequeno bug já, aqui na nossa demonstração. O que foi que aconteceu? Quando eu cliquei em deletar teste, né, ele sumiu com a tela da tabela. Depois eu vou dar uma olhada lá. Ele não deve sumir, ele deve excluir o conteúdo, porque ele foi embora junto com o container, né? Então quando eu selecionei qualquer outro aqui, estava trazendo, mas estava trazendo de forma oculta. Algo a corrigir já, não vou deletar e começar o vídeo novamente, tá? Já dá pra gente ter ciência aí. Então aqui temos a nossa view, certo? Eu posso também clicar com o botão direito, exibir dados, vai dar no mesmo, de clicar com o esquerdo. Podemos editar estrutura. Me traz aí o código que o banco de dados tem salvo lá nessa view, e eu posso aí alterar ela, acrescentando ou mudando completamente aí a nossa definição da query da view. E também posso excluir a view. Excluir a view, pronto, a view não existe mais. Podemos também, da mesma forma, listar ou criar novas procedures, bem semelhante ali a view. Não vou me adentrar aqui, certo? Vocês podem testar, se tiver qualquer problema dentre as funções aí, peço que me notifiquem. Temos da mesma forma triggers, funciona bem semelhante aí a views e procedures. Funções do mesmo jeito. Podemos exportar o banco de dados. Aqui a gente seleciona quais tabelas a gente quer. Vamos vir aqui em próximo. Podemos escolher se queremos incluir a criação de tabelas, incluir os dados, incluir drop table antes do create, apagar os registros antes de incluir criação de dados, se queremos insert, replace ou delete insert, e clicamos em exportar. E aí ele vai fazer a exportação de todo o banco de dados para nós. Criou, fez o download. E tá aí, ó, create database, use, drop, create, delete, insert, drop, create, e por aí vai, da forma que a gente configurou, ok? Mas o que temos aqui? Exportar cache. Podemos exportar o cache que fica lá no nosso local storage. Se a gente quiser de repente aí transportar as configurações que a gente tem salvas, né, ali até mesmo filtros, ou seja lá o que for, para outro browser ou outra máquina que a gente vai utilizar ali o JNDB, e podemos importar o cache que a gente exportou aí de forma a sobrescrever. Podemos aqui também buscar a tabela a qualquer momento, uma busca rápida, e é basicamente isso, tá, pessoal? Essas são as possibilidades aí do JNDB.
Espero que tenham gostado. Me deem feedback. Valeu!